Meus queridos irmãos e amigos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Eu gostaria de comentar um pequeno trecho de Ellen White, que está aqui no livro Primeiros Escritos, mais precisamente no capítulo intitulado A Porta Aberta e a Porta Fechada. Ela diz aqui, a página 42, acerca da experiência adventista que desembocou no desapontamento de 22 de outubro de 1844. Ela diz o seguinte, acerca desse entendimento de que em 22 de outubro de 1844, Jesus encerrava uma suposta primeira fase de sua mediação no santuário celestial, né, fechando a porta do lugar santo e abrindo a porta do lugar santíssimo para dar início, a partir de então, a esse suposto juízo investigativo. Então ela diz o seguinte, esta porta, a porta do juízo investigativo, não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Veja, quando ela diz isso aqui, se você procura apreender as implicações do que ela está dizendo, você chega à conclusão de que Jesus não mais mediará entre Deus e o seu povo. Ele não fará mediação entre Deus e o seu povo, porque, segundo o entendimento de Ellen White, esta porta que dava acesso ao lugar santo dos santos no santuário celestial, essa suposta porta, ela deveria permanecer fechada até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminasse em 1844. E ela diz mais, então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo e passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto da arca e onde agora chega a fé de Israel. Primeiro tem esse detalhe, Jesus então encerrou seu ministério de mediação em 1844. Quer dizer que a partir de 1844 ele não faria mais mediação. Tem esse detalhe. A gente sabe que a Bíblia não concorda com isso em lugar nenhum, né? Outro detalhe, que porta é essa a qual ela se refere como sendo a porta do santo, sendo fechada em 22 de outubro de 1844, e que porta seria essa a que ela se refere quando afirma que Jesus está abrindo esta outra porta que dava acesso ao Santo dos Santos? Que portas seriam essas? Olha, se o santuário terrestre, o tabernáculo terrestre, o templo terrestre, segundo o entendimento da teologia adventista, era uma cópia exata da realidade celestial, não havia portas no tabernáculo. Não havia portas no tabernáculo. Houve porta no templo. No templo houve porta. A porta de entrada, que dava acesso ao lugar sagrado. Mas, entre o Santo dos Santos, eu estou falando do santuário terrestre, entre o lugar santo e o Santo dos Santos, não havia porta. Havia simplesmente um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Não havia. No tabernáculo não havia porta passou a existir no templo construído por Salomão, mas somente a porta de entrada que dava acesso ao lugar sagrado. Mas entre o lugar santo e o lugar chamado de Santíssimo ou Santo dos Santos,
Não havia porta, simplesmente havia um véu. Mas ela está dizendo que Jesus fecha a porta do lugar santo e abre a porta do lugar santíssimo. Que porta seria essa? Que porta seria essa? Se a Bíblia não afirma absolutamente nada acerca dessa porta que supostamente daria acesso ao lugar santíssimo do santuário celestial. Então veja, como entender que o ministério de mediação de Jesus terminou em 1844? Quer dizer que a partir de 1844 não haveria mais mediação? No último vídeo que nós gravamos, nós lemos Hebreus 7:25, onde nos é dito claramente que Jesus, ele intercede, ele vive para interceder sempre por aqueles que por ele se apresentam diante de Deus. Jesus vive para interceder para sempre. Convém até a gente ler aqui, porque eu quero comentar um outro texto aqui desse capítulo, tá? Do livro Primeiros Escritos. Vamos ao texto de Hebreus, só para que a gente realmente faça um comentário assertivo acerca dessas afirmações de Ellen White. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Primeiro, você só se aproxima de Deus por meio de Jesus. E Jesus vive sempre para interceder por eles. Onde? Lá no Santuário Celestial. Jesus vive sempre para interceder por eles. Não haveria um tempo em que Jesus interrompesse a sua mediação. Não há isso. Mais uma vez, Ellen White está dizendo que o suposto ministério de mediação de Jesus Cristo se encerrou em 22 de outubro de 1844, dando início, então, a um suposto juízo investigativo, na mesma época. Isso a gente não encontra, para isso a gente não encontra nenhum suporte bíblico. Muito bem. Ela, dentro do capítulo, ela vai falar sobre aqueles que rejeitaram essa mensagem e vai tratá-los como sendo inimigos da verdade. Então ela diz aqui, na página 43, vi que Satanás estava operando por intermédio de instrumentalidades de diferentes maneiras. Estava operando por meio de ministros que rejeitaram a verdade. Que verdade? A verdade de que, a suposta verdade de que Jesus fechara a porta da mediação do lugar santo em 22 de outubro e imediatamente após abriria a porta do lugar santíssimo, também em 22 de outubro. Esta seria a verdade. Alguns ministros, aliás, boa parte deles, né, eles enxergaram que isso era um erro tremendo, que isso não era verdade coisíssima nenhuma, que a Bíblia não dava condições para você interpretar desse modo. E ela diz então que Satanás estava operando por meio de ministros que rejeitaram essa verdade aqui, das portas, né? E estão se entregando à operação do erro para crerem na mentira e serem condenados. Aí ela diz mais à frente aqui, ó. Alguns desses instrumentos de Satanás estavam tocando no corpo de alguns dos santos, aqueles a quem não podiam enganar e afastar da verdade pela influência satânica. Quer dizer, então, que alguns desses instrumentos de Satanás estavam tocando no corpo de alguns dos santos. Só que ela diz, aqueles a quem não podiam enganar e afastar da verdade pela influência satânica. Se Satanás não podia enganar e afastar da verdade através de sua influência satânica, por que ele estava tocando no corpo de alguns dos santos? Veja, essa é uma expressão que produz controvérsias, porque a gente fica sem entender o que significa isso aqui, ó, tocando no corpo de alguns dos santos. Eu penso que seria uma espécie de
de propósito, no sentido de infligir doenças, né, aos santos. Dores, doenças, sofrimento. Eu penso que é nesse sentido que alguns dos instrumentos de Satanás estariam supostamente tocando no corpo de alguns santos. Esses a quem ele não podia enganar e afastar da verdade pela sua influência satânica. Então ela diz mais à frente: eu vi que Satanás estava operando dessa maneira a fim de desviar, enganar e afastar de Deus o seu povo, precisamente agora, neste tempo de selamento. Então, Satanás, segundo Ellen White, estaria operando a fim de desviar, enganar e afastar de Deus o seu povo. Agora, uma pergunta. Se ela mesma disse que Satanás estava tocando o corpo de alguns santos que não podiam ser enganados nem afastados da verdade, por que Satanás, então, estaria operando a fim de desviar, enganar e afastar de Deus o seu povo? O seu povo. É possível isso, segundo a Bíblia, o povo de Deus, por meio de uma influência satânica, ser afastado do próprio Deus? É possível isso? Eu não estou falando de quedas ao longo do caminho. Eu não estou falando de desvios temporários ou apostasia temporária. Né? Pedro caiu, Pedro se desviou, Pedro se apostatou temporariamente. Mas Satanás nunca conseguiu trazer Pedro para o seu redil, por quê? Deus havia elegido Pedro para ser um dos pilares da igreja cristã primitiva. Jesus não permitiu. Jesus, inclusive, revela: olha, Satanás queria peneirar você, mas eu não permiti. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: será possível Satanás operar no sentido de fazer desviar, enganar e afastar de Deus o seu povo? Essa é a pergunta desse vídeo que eu quero responder. Será possível isso? Vamos ler Mateus 24 primeiro? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quando Jesus diz, se possível, os próprios eleitos, implicitamente, ele quer dizer que não será possível enganar os eleitos. Satanás pensa ser possível enganar os eleitos, mas não é possível, não será possível enganar os eleitos. Os eleitos de Deus estão debaixo de sua proteção. Veja o que nos diz o próprio Jesus, segundo o relato do evangelista João, seu capítulo 10, versos de 1 a 5. Veja só. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então quer dizer que as ovelhas serão protegidas pelo verdadeiro pastor que entra pela porta. As ovelhas seguirão o verdadeiro pastor. E o verdadeiro pastor não só as lidera, bem como as protege. As protege. Livra-as de todo o mal. É Ele quem as guia. É Ele quem as conduz. E aqui no verso 28, do mesmo capítulo, João 10,
Jesus lhes disse acerca das suas ovelhas: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Será que vocês não consideram isso? Será que vocês perderam de vista o sentido maravilhoso, benfazejo, abençoador das palavras de Jesus, dizendo: eu lhes dou a vida eterna? Veja, a vida que Jesus nos dá é a eterna. Não é vida provisória. Não é vida que começa e que termina logo ali. É vida eterna. E Jesus promete: jamais perecerão. Jamais se perderão de modo definitivo. Poderão até se desviar, como aconteceu no caso de alguns discípulos de Jesus Cristo. O próprio Pedro é um exemplo claro disso, né? O filho pródigo também se desvia por algum tempo da casa do pai, né? A ovelha perdida se desvia temporariamente do redil e se perde lá fora, mas o pastor vai lá e atrás de volta, porque é ovelha, pertence a ele. A moedinha que se perde dentro da casa, ela se perde dentro da casa, mas é temporário, porque a dona da casa vai fazer todo o possível dentro da própria casa para encontrar a moeda. Até encontrá-la, ela não ficará em paz. Ela trabalhará no sentido de encontrá-la, de trazer a moedinha que se perdeu temporariamente dentro da própria casa. Então, exemplos de desvios temporários, de apostasias temporárias, existem em toda a Bíblia. As exortações existem para que a gente não caia nesse engodo, ainda que seja temporário. Mas nós somos humanos, Jesus está lidando com gente falha. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, disse Jesus. Não é? Então, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. É uma promessa de Jesus. Só que a maioria absoluta dos cristãos não acredita nisso. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja, são textos que comprovam o fato de que Satanás, ao contrário do que Ellen White supostamente viu, ele não tem o poder de desviar, enganar e afastar de modo definitivo de Deus o seu povo. Pode exercer uma influência satânica sobre o povo de Deus, mas de modo temporário, se Deus permitir, como aconteceu no caso de Jó. Se Deus não permitisse, Satanás não agiria em Jó. E foi o próprio Deus que tomou a iniciativa de iniciar esse debate, essa discussão em torno de Jó. Não foi Satanás, foi Deus. Se Deus não inicia essa discussão sobre Jó, Satanás não teria poder de iniciar isso. Então veja, é possível então Satanás enganar o próprio povo de Deus? Afastá-los, desviá-los definitivamente da verdade? Não, não é possível, nós estamos vendo isso aqui na Bíblia. Outro texto que eu gostaria de elencar, para deixar claro esse posicionamento, que é bíblico, não é meu, não é de um calvinista. Isso aqui não tem nada a ver com Calvino, isso aqui tem a ver com o Evangelho. Segundo aos Tessalonicenses 2:9, 9 em diante. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Veja, Satanás se utilizando de um instrumento, de uma instrumentalidade humana, para fazer o quê? Para produzir com todo o poder sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça, em direção a quem? Aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, Satanás, ele enganará quem? Quem não acolheu o amor da verdade para ser salvo. É a esses que ele enganará. Verso 11. É por este motivo que Deus lhes envia, veja, soberania de Deus aqui, sendo expressa de modo
inequívoco e irrefutável. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Deus envia a operação do erro. Como é que Deus envia a operação do erro? Por meio de Satanás, que por sua vez se utiliza de sua instrumentalidade humana, chamada aqui de iníquo, ou seja, o homem da perdição, o homem da iniquidade, o homem do pecado. Esse é o anticristo. Vocês viram que tudo isso acontece por vontade divina, enviando a operação do erro, né? Consequentemente, dando autorização para que Satanás haja através dessa instrumentalidade humana, no sentido de enganar os que não acolheram o amor da verdade, para serem salvos, para que eles possam crer na mentira. Vejam, gente, isso aqui é Bíblia, isso aqui não tem nada a ver com calvinismo versus arminianismo ou pelagianismo, não tem nada a ver, isso aqui é Bíblia. E por último, eu gostaria de ler o que se encontra em Romanos, capítulo 8. Vamos lá para Romanos, capítulo 8. Vamos ler aí os últimos versículos do capítulo 8, a partir do verso 31, para que vocês percebam a bênção de se entender verdadeiramente as implicações do Evangelho de Deus sobre a nossa vida. Nós somos seres humanos falhos, nós caímos, nós nos desviamos, mas em relação a nós, povo de Deus verdadeiro, quando eu digo povo de Deus verdadeiro, não estou falando em termos de denominação, estou falando em termos de indivíduos, de pessoas, homens e mulheres de Deus, nessa vida, quer estejam dentro da Igreja Adventista, quer fora, quer estejam dentro da Igreja Católica, quer fora, ou dentro de qualquer outra denominação, quer fora. Porque Deus, repito, Deus não salvará nenhum católico enquanto católico, nenhum assembleano enquanto assembleano, nenhum presbiteriano enquanto presbiteriano, nenhum mórmon enquanto mórmon, nenhum testemunho de Jeová enquanto testemunho de Jeová, assim como Deus não salvará nenhum adventista enquanto adventista, ou um espírita enquanto espírita, ou um ateu enquanto ateu. Deus salvará essas pessoas transformando-as, produzindo, por meio do Espírito Santo, regeneração nessas pessoas. Portanto, religiosidade não salva absolutamente ninguém. Quem salva é Deus. A salvação pertence a Deus. João, no Apocalipse, deixa claro isso. O profeta Jonas, já desde os tempos do Antigo Testamento, já afirmava isso. A salvação pertence a Deus. É negócio dele. A obra que ele começa, ele termina. Ele não deixa inacabada. Portanto, eu quero ler Romanos 8, a partir do verso 31, para encerrar esse vídeo. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o maior poder do universo está a nosso favor ou atua em nosso favor, quem é que pode ser contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Coisas de que nós necessitamos? Coisas muito menores em importância e valor em relação ao seu próprio filho, que ele já nos deu? Ele nos deu. Jesus conservará para sempre a sua humanidade. Isso também em associação com a sua divindade. Jesus não deixará de ser Deus, assim como não deixará de ser homem. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que tem esse poder de nos acusar? Acusar quem? Os eleitos de Deus? Quem? Quem? Satanás, né? Mas essas acusações de Satanás são justas? E são aceitas por Deus? Claro que não, são rejeitadas. É Deus quem os justifica. Veja, não foi você que se auto-justificou.
Não foi você que começou a obra, a boa obra em você mesmo? Foi Deus que começou a boa obra em você. Portanto, é Ele que te justifica. Ele que te declara justo. E é Ele que vai completar essa obra na glorificação, tornando você justo. Fazendo com que você seja realmente justo quando Ele redimir esse corpo aqui, ó, corruptível, corpo de morte, corpo de pecado. Isso não significa que esse corpo é ruim, que deve ser maltratado. Isso é uma ideia agnóstica, né? É uma ideia maniqueísta, e nós não compactuamos com isso, certo? Só que esse corpo no qual a gente habita, e que a gente tem que cuidar dele, porque senão a gente é que vai sofrer, esse corpo está condenado à morte, a desaparecer. Deus nos dará um corpo glorioso. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. No momento em que Paulo escrevia esta epístola endereçada aos crentes na igreja de Roma, Jesus já estava ao lado direito de Deus e intercedendo por nós. Jesus não precisou esperar até 22 de outubro de 1844 para começar a interceder por nós. Ou, dito de outro modo, Jesus, ao ascender aos céus, não entrou num suposto lugar santo, longe do trono de Deus, para fazer mediação por nós, mediação esta que, segundo Ellen White, segundo primeiros escritos, se encerraria exatamente no dia 22 de outubro. Nada disso. Jesus, quando ascende aos céus de modo definitivo, vai direto para o Santíssimo do Santuário Celestial, porque o Santuário Celestial é o Santíssimo como um todo, é o Santo dos Santos como um todo, e não há divisão de compartimentos ali. Não há divisão de compartimentos, muito menos os véus separando um compartimento de outro compartimento, porque não há. E Jesus já intercedia por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha, quem é que tem esse poder de nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Todo dia morre gente cristã. Todo dia. Ao longo dos séculos, todo dia morre um cristão. Todo dia um cristão é perseguido. Nós estamos, segundo esse mundo, direcionados para a morte. O mundo nos odeia. Você pode ver isso hoje. Você pode ver isso hoje. O mundo odeia gente cristã. O mundo rejeita Cristo. O mundo rejeita a ideia de Deus. O mundo está se apostatando cada vez mais da ideia de Deus. Por isso que a religião islâmica, ela avança na mesma medida em que o cristianismo, ele é esmagado, ele é oprimido e perseguido. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que coisas são essas? Que a gente, por meio daquele que nos amou, somos vencedores. Que coisas são essas? Isso aqui, ó. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Somos. Não seremos, somos, já somos, no presente. Mas somos vencedores por nossa causa? Não. Por meio daquele que nos amou. Olha o verso 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Porvir é o quê? É o amanhã, que ainda não veio. É o amanhã. Nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? E aí? É possível você acreditar nisso aqui que Ellen White escreveu? Eu vi que Satanás estava operando dessa maneira a fim de desviar, enganar e afastar de Deus o seu povo, precisamente agora neste tempo de selamento. É possível isso acontecer com o povo de Deus? De modo definitivo? É possível? Segundo esses textos que eu li para você aqui, é possível? Eu digo em nome de Jesus Cristo que não. Eu digo que não. Isso não é uma boa nova? Isso não é uma boa notícia? Ou em função de você defender e pertencer a uma determinada denominação, você vai questionar isso que a palavra de Deus está assegurando a você? Você vai rejeitar isso em nome da sua denominação? É isso que você vai fazer? Você prefere crer no que esta senhora mentirosa disse do que na Bíblia? Você prefere crer nisso aqui? Bom, eu estou mostrando a Bíblia para você. Eu estou mostrando a verdade para você. A verdade não está aqui, ó. A verdade está aqui. Então cabe a você decidir de que lado você vai ficar. A quem você quer servir? A quem você quer servir? Você pode falar à vontade aí, olha, na seção de comentários, como muitos têm feito, né, há 7 anos e meio. Podem discordar de mim, podem falar que a igreja adventista é a igreja de Deus, é a igreja remanescente, é a igreja da verdade, é a única igreja de Deus na terra. Você pode continuar falando essas bobagens todas aí. Eu não vou apagar seu comentário. Não vou apagar seu comentário. Agora, eu não posso é ficar calado. Eu não posso é ficar calado. Você pode verbalizar toda a sua indignação contra aquilo que eu estou mostrando aqui para você, inclusive contra mim mesmo. Você pode expressar toda a sua ira, toda a sua fúria contra mim. Não tem problema. Agora, o único que poderá me calar é Deus. Eu não vou me calar. Vou continuar pregando a palavra de Deus, em contraposição à palavra dessa velha mentirosa que nunca soube o que é o evangelho da graça, nunca viveu pela graça. Uma mulher que contribuiu para confundir a mente de muitas pessoas. Uma mulher que com o que ela escreveu e com o que ela roubou de outros escritores, prejudicou a vida de muita gente. Prejudicou a vida de muita gente. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que nunca deixou de fazer uma obra dentro do movimento adventista no sentido de resgatar do erro os seus filhos que estão lá dentro. E Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que Ele irá salvar muitos que morreram lá dentro. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu acho que você também, apesar de tudo, apesar de não crer no que eu estou mostrando da Bíblia para você, você também crê nisso, né? Que Deus abençoe você grandemente. Que Deus ilumine a sua mente, ainda que você rejeite as suas verdades em nome de uma suposta verdade, que está muito distante da verdadeira verdade. Eu tenho que ser tautológico aqui. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. É a minha oração. Amém.